Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estamos iniciando mais uma aula prática, né, dessa sequência que a gente vem fazendo. Aulas que a gente geralmente trabalha dentro do Laboratório de Análise de Semente aqui do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Bambuí, para os alunos do curso de Agronomia. Então, hoje, nós vamos falar um pouco sobre, sinteticamente, o teste de germinação, né, que dá início àquela parte de verificação se essa semente realmente está viva. Então, a gente está trabalhando peso de 1.000 sementes, é uma medida indireta, se a semente está mais pesada, tem mais reserva, etc. Análise de pureza, a gente trabalha com métodos físicos, vamos dizer assim. E o teste de germinação é um teste básico para qualquer laboratório de análise de semente para verificar se realmente essa semente está viva, né? Então, a gente vai colocar essa semente para germinar e para ver se ela vai dar origem a uma estrutura que a gente chama de plântula, né? E se essa plântula ela é considerada uma plântula normal, né? E aí a gente vai trabalhar sempre com esses conceitos de normalidade ou de anormalidade dessas plântulas, e aí a gente consegue identificar qual o percentual de germinação de sementes vivas que tem a capacidade de gerar uma planta adulta fértil e produtiva, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho desses testes. É claro que o teste de germinação envolve muitas outras características, a gente vai trabalhar dentro de uma síntese aqui desse teste, né? Mas as regras para análise de semente determinam vários procedimentos, né? Dependendo da espécie. Então, a gente vai dar uma sintetizada, né? De maneira geral, como é feito um teste de germinação em laboratório, ok? Vamos lá. Então, para a gente visualizar sempre aonde é feito e onde que a gente vai consultar isso, né? Dentro das regras para análise de semente, o teste de germinação está na página 147 e determina todos os procedimentos e os equipamentos para a gente trabalhar de maneira segura e eficaz, ok? Então, qual que é o objetivo de um teste de germinação? Bom, o objetivo é determinar esse potencial máximo de germinação de um lote, né? Eu quero saber, num lote de sementes, qual que é o percentual máximo de germinação. Quantas sementes germinam naquele lote de sementes, né? Para avaliar a qualidade do lote. E para avaliar se aquela semente ela tem condição de ir para o mercado e ser vendida como um insumo chamado semente, tá? Então, é importante. Eu preciso determinar esse percentual de germinação para também eu conseguir estipular, né, a população da semeadura visando uma população final de plantas. Então, vou dar um exemplo. Então, se eu tenho uma população de semente, de plantas, numa cultivar X de soja, de 250 mil plantas por hectare, e eu tenho um lote de sementes com 90% de germinação, se eu colocar 250 mil sementes nessa área, vai germinar só 90%. Então, eu tenho que fazer um cálculo para que eu adicione um pouco a mais de semente neste hectare, nesta área, para que eu tenha uma população final de plantas de 250 mil plantas final por hectare, que vai garantir meu stand adequado para a produção, ok? Então, a gente vai lá. Então, a gente precisa fazer esses testes de germinação. Primeiro, para saber se a semente está viva. Segundo, se está dentro das normas, dentro do mínimo, do padrão mínimo de germinação, a gente fazer os cálculos para a semeadura, ok? Então, algumas definições importantes. Então, o que é germinação? Né? Para germinação, para as regras para análise de semente, para análise. Então, é a emergência e o desenvolvimento das estruturas essenciais do embrião, demonstrando sua aptidão para produzir uma planta normal sob condições de campo. Percentual de germinação corresponde à proporção do número de sementes que produziu plântulas classificadas como normais, dentro de um quadro chamado quadro 5.1 da Haas, tá? E as estruturas essenciais de uma plântula, de maneira geral, é o sistema radicular, pode ser primário, em algumas gramíneas tem as raízes seminais da semente, e na parte aérea, que tem o hipocótilo, o epicótilo, o mesocótilo, no caso das gramíneas, as poáceas, gemas, cotilédones, que pode ser um ou dois, dependendo da espécie,
monocotiledônia, dicotiledônia. Tem sementes que se apresentam com coleóptilo, né, no caso das poáceas. Então, as estruturas essenciais dessa planta. Então, a gente vai colocar essa semente para germinar e ela tem que se desenvolver todas essas estruturas. Então, por definição, a gente tem a característica de plântulas normais. O que é isso? Eu vou colocar essa semente para germinar num determinado momento, na temperatura X, e ela vai gerar uma plântula. Ela é considerada normal quando ela tem todas as suas estruturas essenciais bem desenvolvidas, completas, proporcionais e sadias. Uma plântula intacta, dependendo da espécie, ela mostra uma combinação variada de estruturas essenciais. E aí a Haas determina uma série de estruturas consideradas essenciais e essa combinação. Se essa plântula ela não desenvolve normalmente, ela é considerada uma plântula anormal. E aí ela tem 3 definições. Uma plântula anormal danificada é uma plântula com qualquer uma de suas estruturas essenciais ausentes, ou tão danificadas que não possa ocorrer desenvolvimento proporcional. Por exemplo, eu coloco uma semente para germinar, a semente só desenvolve raiz, não desenvolve parte aérea, é uma plântula anormal danificada, tá? Uma plântula anormal deformada é aquela que a semente desenvolve uma plântula com desenvolvimento fraco, ou com algum distúrbio fisiológico, ou com uma estrutura essencial deformada ou desproporcional. Então, a gente sempre faz uma comparação. Que tamanho que está uma plântula normal e que tamanho que está essa plântula normal deformada. Se ela estiver menor, com desenvolvimento mais fraco, ela é considerada uma plântula anormal deformada. E as plântulas anormais deterioradas são aquelas plântulas que têm uma estrutura qualquer essencial muito infectada ou apodrecida, tá? Então, está podre, tá infectada, tem fungo. Então, é um resultado de uma infecção primária, por exemplo, né, que comprometa seu desenvolvimento normal. Então, nós temos esses 3 tipos. Então, aqui, só para a gente fazer uma pincelada, isso aqui é uma semente de milho, que a gente vê, né, toda uma estrutura de pericarpo, o endosperma aqui, e o cotilédone, né, que é um só escutelo aqui, e dentro desse cotilédone, evidentemente, nós temos o coleóptilo, que é uma estrutura essencial, né, a plúmula, que são as primeiras folhas, nós temos a parte do mesocótilo, a radícula e a coleorrhiza aqui. Então, isso aqui é uma semente com todas as estruturas essenciais. E essa semente, ao germinar, ela precisa desenvolver essas estruturas numa plântula. Então, tem coleóptilo? Tem que ter coleóptilo na plântula. A plúmula está aqui, as primeiras folhas têm que se desenvolver. A radícula está aqui, tem que ter raiz seminal, as raízes primárias, adventícias e as raízes seminais. Então, a plântula ela tem que estar com todas as estruturas essenciais que a semente se apresenta, tá? Então, a gente consegue identificar isso aqui. Isso aqui são plântulas consideradas normais no teste de germinação. Aqui, ó. Semente de milho com a parte aérea, raízes seminais, o coleóptilo está bem presente. Aqui é uma semente já um pouquinho mais desenvolvida, uma plântula, né? Com o sistema radicular seminal bem desenvolvido, já está a primeira folha apontando aqui. São plântulas consideradas normais, tá? Esta é uma plântula normal, e aqui, ó, por que ela é deformada? Porque ela tem as estruturas, mas ela está menor do que uma plântula considerada normal, ok? Então, ela tem uma estrutura de parte aérea menor, o sistema radicular é menor, ela está, a raiz está crescendo mais, né, em direção ao sistema, na parte aérea, então, é uma plântula normal, está deformada, ok? Quando a gente vê uma plântula normal aqui, ó, com toda a estrutura, a parte aérea e o sistema radicular, o que é uma plântula danificada? Olha, ela só tem a parte aérea, ela não tem sistema radicular. Cadê a raiz dela? Não tem. E a deformada? Ó, está menor do que a plântula normal. Então, essa plântula é considerada anormal deformada. A parte aérea está menor, o sistema radicular está menor, e a gente vai fazendo essas comparações. Ó, plântula normal, toda a estrutura de parte aérea e sistema radicular, e uma plântula anormal deformada. Ó, sistema radicular pequenininho, parte aérea não desenvolvida, em comparação. Plântula normal deformada. Plântula normal deteriorada. Olha aqui, está tão apodrecida, tem uma infecção primária, provavelmente isso aqui é um fungo, né? Um rhizops, geralmente é uma infecção
dá muito em sementes que estão mais apodrecidas, assim, tá? Então, é uma plântula deteriorada, tá? Toda cheia de fungo, apodrecida, tá? Aqui nós temos uma comparação de uma plântula normal, essas duas aqui. Aqui nós já temos uma plântula deformada e aqui uma plântula normal deteriorada, ok? Bom, por definições, isso são plântulas. Agora, pode acontecer que no teste de germinação, algumas sementes não germinem. Então, elas não germinam, simplesmente elas não germinam. Elas podem estar duras. O que são sementes duras? São sementes que permanecem sem absorver água por um período mais longo que o normal. Se apresenta, portanto, no final do teste com aspecto de sementes que colocaram recentemente no substrato, ou seja, elas não incharam. É uma semente dura. Quando você, depois de 7 dias, você abre o teste de germinação, tem uma semente lá, parece que você colocou ela naquele momento, naquele local. Então, a semente considerada dura, não germinou, tá? As sementes dormentes são aquelas sementes que, embora viáveis, elas não germinam naquele tempo, né? Mesmo quando colocadas nas condições específicas para teste. Geralmente, essas sementes, elas são capazes de inchar, né? Elas absorvem a água, mas não germinam. E também não apodrecem, elas ficam ali, né? Elas absorvem água, mas elas não germinam. Elas têm alguma dormência considerada fisiológica. E as sementes mortas são, de fato, aquelas sementes apodrecidas, ou seja, elas absorveram água, não conseguiram germinar, elas estão mortas, e naquele processo de tempo de embebição, de permanência naquela condição hídrica, né, de alta umidade, elas começam a apodrecer, e aí ficam mole, com cheiro geralmente ruim, atacadas por alguns micro-organismos. Então, são as sementes consideradas mortas, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, ok, essa aqui é uma plântula normal deteriorada, ela tentou germinar, não conseguiu, morreu, e essa semente é considerada morta, ou seja, ela está mole, amolecida, deteriorada, com cheiro de aspecto ruim, tá? Nem germinou, tá? Bom, essas são algumas imagens para a gente fazer essas comparações do que é semente morta, dura e dormente, o que é uma plântula normal, o que é uma plântula normal deformada, deteriorada ou danificada, tá? Como a gente faz esses testes de germinação? Então, a gente precisa de um substrato para essa semente germinar. Geralmente, no laboratório, a gente usa dois. Ou é o substrato de papel, que é o mais comum utilizado dentro de laboratório, e pode ser utilizado o papel mata-borrão, que é um papel que absorve bem bastante umidade, a gente chama ele de gemiteste também, normalmente, ou papel toalha ou um papel filtro. Mas pode ser utilizado areia também, né, nas bandejas. Geralmente essa areia a gente utiliza não no laboratório, mas a gente utiliza em casas de vegetação, em estufas, né? Ou essa areia também a gente utiliza bastante nas sementeiras, né, a céu aberto, mas pode ser utilizado também, ok? A gente tem que usar água para embebição e fazer com que essa semente germine, é o primeiro ponto, né? É a fase 1 da germinação, né? A semente precisa embeber água, tá? Essa água pode ser destilada ou livre de elementos orgânicos e inorgânicos, pH é neutro. A gente tem que utilizar germinador, no caso de laboratório, a gente usa os germinadores que podem ser construídos em uma sala, né? Como se fosse uma câmara de germinação. Ou aqueles equipamentos que a gente faz uma aquisição de algumas empresas que produzem essas câmaras de germinação, esses equipamentos, tá? E os contadores de semente, que é muito comum, que a gente tem que contar as sementes para fazer esses testes de germinação, né? Para fazer porcentagem, precisa de ter um número X de sementes para contar. Então, só dar um exemplo, né? Esse aqui é um tipo de germinador tipo Mangelsdorff, que tem uma condição de umidade bastante alta aqui. Você tem uma câmara de germinação com fotoperíodo, você pode controlar a intensidade de luz e quantidade de luz em horas nessas câmaras de germinação, né? Algumas sementes só germinam na presença de luz, então é importante a gente ter esses equipamentos e luz, né? Com algumas informações automatizadas sobre esse número de horas, né? Dessas câmaras. Os contadores de semente, que tem vários modelos, é só para a gente ter uma ideia de como que a gente conta essa semente aqui. A gente coloca essas sementes aqui, geralmente tem 50 buraquinhos aqui, depois a gente abre esses buraquinhos, essa semente cai no substrato que está logo abaixo desse contador, tá? Então, os procedimentos é o seguinte: qual é a amostra de trabalho para a gente fazer um teste de germinação? Em média, o padrão mínimo é 400 sementes, tá?
De que semente? Da porção semente pura. Ah, mas que porção semente pura? Lembra que a gente fez uma análise de pureza? A gente determinou o que é semente pura, outras sementes e material inerte. Ali a gente fez porção semente pura daquele lote A da amostra média X. Então, a gente tem a porção semente pura. A gente vai pegar 400 sementes dessa porção semente pura e dividir em repetições. Se as sementes forem pequenas, a gente pode trabalhar com 4 repetições de 100. Mas se as sementes forem um pouco maiores, a gente pode trabalhar com 8 repetições de 50 ou até 16 de 25 sementes, tá? Para a gente fazer esse teste de germinação, essa análise. A escolha do substrato pode ser o papel, e a gente pode pôr a semente entre este papel, pode pôr a semente sobre apenas o papel, ou pode pôr a semente num papel sanfoninha, que a gente chama de papel plissado, tá? E tem as siglas, PP, SP e EP. Podemos colocar em areia, entre a areia, ou seja, enterrado na semeadura, ou sobre a areia. O solo pode ser utilizado? Pode. Para testes de germinação, o mais indicado é usar papel e areia em função de alguns problemas, talvez até sanitários, que esse solo possa ter, ok? Então, como é que a gente vai embeber essa areia e esse papel para ter a quantidade de água necessária para essa semente germinar? Então, se eu utilizar o substrato papel, pelas regras de análise de semente, eu utilizo de 2,5 a 3 vezes o peso do papel em ml. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo bem tranquilo. Se eu estou fazendo meu teste de germinação colocando papel, e eu vou usar X folhas de papel, e esses X folhas de papel vão dar 10 gramas, eu vou molhar aquelas folhas com 25 a 30 ml de água, que é 2 vezes e meia a 3 vezes o peso do papel, ok? Se eu for trabalhar com areia, eu vou trabalhar com 50% a 60% da capacidade de retenção de água da areia, então, ou seja, capacidade de campo. Então, eu vou trabalhar com 50% a 60% dessa capacidade. Ah, como é que calcula? Regras para análise de semente resolve todos os nossos problemas, tá? Vamos lá. E as temperaturas? As indicadas pelo quadro 5.1 da RAS. A luz, se as sementes precisam de luz, são indicadas pelo quadro 5.1 da RAS. E a duração do teste, também indicado por este quadro 5.1 da RAS, que a gente vai falar um pouquinho dele aqui, tá? Este é o quadro 5.1 das regras para análise de semente. Então, as instruções para realizar os testes de germinação de sementes por espécie botânica. Então, aqui, ó, nós temos a espécie botânica, o peso da sobreamostra, o substrato, temperatura, contagem em dias da primeira e a final, e as instruções adicionais. Eu peguei 2 espécies aqui, só para a gente treinar, soja e algodão. Então, a soja, ela pode utilizar o substrato de rolo de papel ou entre areia, tá? A temperatura entre 20 e 30 graus, ou 25 ou 30 graus. A contagem, ou seja, quando que eu vou contar essa germinação? Entre 5 e 8 dias. E as instruções adicionais a gente vai ver mais para frente, 38 e 70, número 38 e 70. Para o algodão, pode ser feito também em rolo de papel, RP, ou entre areia. As temperaturas bem parecidas, a primeira contagem aos 4 dias e a segunda, a final, aos 12. E as instruções adicionais para superar a dormência, 38. Bom, quais são essas instruções adicionais? Está na página 220 da RAS. Então, tem 38 e 70. O que que 38 fala? No caso de se verificar a presença de sementes duras no final do teste, seguir as instruções 5.9c. O que que é essa instrução 5.9c? Está lá na página 167 da RAS. É para os procedimentos para a superação de dormência, tá? Então, lá está descrito sementes com tegumento duro ou sementes duras. O que que eu preciso fazer para reduzir esse problema de sementes duras no final, tá? No caso da soja, tem uma instrução 70. O que é essa instrução 70? A instrução 70 fala, quando as sementes apresentam danos por sensibilidade à embebição rápida, que é o caso da soja, realizar o pré-condicionamento das sementes em caixas de airbox com tela, do tipo utilizado no teste de envelhecimento acelerado, contendo 40 ml de água pelo período de 16 a 24 horas a 20 graus Celsius. O que é isso? É porque a semente de soja, se eu colocar as sementes diretamente nessa água, nessa condição úmida, ela embebe muito rápido essa água, ela pode quebrar os seus tecidos. Então, a ideia no caso da soja e para outras também, é colocar essa semente fazendo uma pré-condição, um pré-condicionamento, uma pré-embebição. Então, eu não vou colocar essa semente diretamente na água, eu vou colocar ela
numa caixa Gearbox, numa telinha, não vou colocar essas sementes direto na água, e ela vai ficar na câmara de germinação a 25 graus por 16 a 24 horas, só umedecendo, tá? E aí, coloca-se em rolo de papel, tá bom? E aqui, vou passar mais algumas fotos para vocês aqui sobre esse papel, esse rolo de papel. A gente está falando de rolo de papel, o que é isso? Bom, esse papel mata-borrão, ele vem em folhas de geralmente de 30 a 40 centímetros. Então, a gente umedece essas folhas, coloca numa bancada esterilizada e usa aqueles contadores de sementes para colocar essas sementes sobre esse papel, tá? Essas sementes ficam sobre esse papel, a gente vai pegar outro papel úmido, adicionar sobre essas sementes, fazendo com que essas sementes fiquem entre este papel. E aí a gente enrola este papel formando esses rolinhos aqui, tá? E aí esses rolinhos vão ser levados, devidamente identificados, evidentemente, eles vão ser levados para as câmaras de germinação no período pré-determinado, ok? Dentro da raça. Okay? E aí, aqui, depois desse teste, né, de germinação, a gente tem aqui as comparações, né, das sementes, o que virou essas plântulas. Então, aqui, duas plântulas, aqui é girassol, tá? Então, duas plântulas normais, consideradas normais, e o que é uma plântula deformada, o que é uma plântula danificada e o que é uma plântula deteriorada. Deformada que não tem, por exemplo, a raiz, a danificada que tem uma raizinha mais pequena e a deteriorada que está apodrecida. Então, nós temos aí uma comparação, ok? Bom, de posse dessas informações, vamos imaginar que eu vá fazer o cálculo de percentual de germinação desse lote de semente, dessa amostra, né? Então, pela amostra do trabalho, eu constatei de girassol, no caso daquelas sementinhas, eu constatei a realização do teste. No rolo de papel, 50 sementes por rolo de papel, os seguintes resultados. Então, eu tenho aqui, ó, Planor, plantas normais, DEF, plântulas deformadas, plântulas anormais deterioradas, plântulas anormais danificadas, semente morta, semente dura, semente dormente. E eu tenho repetições de 1 a 8. Então, as repetições de 1 a 8, eu tenho esses resultados, tá? Um total de 50 sementes cada uma, e eu tenho esses resultados, ó. 45 plântulas normais, uma plântula deformada, uma plântula deteriorada, e aí a gente tem aqui, para que a gente faça esse cálculo de germinação, de teste de germinação, eu tenho que colocar sempre repetições de 100 sementes. Então, eu agrupei R1, R2, eu tenho 100 sementes. R3, R4, 100. R5, R6, eu tenho 100. R7, R8, eu tenho 100. Então, de R1 mais R2, eu tenho este resultado aqui, 89 plântulas normais em 100, 4 plântulas deterioradas e assim sucessivamente, tá? R3, R4 eu tenho 89 também, R5, R6, 93 plântulas normais e R7, R8, 95 plântulas normais, no total de 100 aqui. Bom, o que esses resultados? O que eu vou trabalhar com eles? Tá? Então, o resultado é o seguinte, o que eu vou fazer? A média de plântulas normais é 92. Como é que eu achei essa média? Olha, eu somei as 4, 89 mais 89 mais 93 mais 95, e deu 92, tá? Bom, esse resultado de 92 é o real? É o que realmente este lote exibe? É a porcentagem de germinação real? O que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que ir na página 382 da RAS e trabalhar com uma tabela, que é a tabela 18.9 de tolerância, e trabalhar sempre com a coluna C da tabela. Por que eu utilizo as 4 repetições de 100? Porque a tabela de tolerância determina isso. Eu sempre tenho que trabalhar com 4 repetições de 100 sementes, tá? Nesta tabela, eu posso utilizar 1% de probabilidade para sementes de espécies florestais e 2,5% para sementes para as demais. Então, no caso, eu vou usar a coluna que está escrita 2,5%, que é a porcentagem de probabilidade, no caso, para girassol, tá? A diferença entre a maior e menor porcentagem de germinação é 6%. Por que eu preciso disso? Já vou explicar já. Ó, por que é 6%? A maior germinação do teste é 95%, e a menor é 89%. Então, a diferença é de 6%. Tá? E aí, lá na tabela 18.9, na coluna C, que é a de 2,5% de probabilidade, eu vou achar a tolerância máxima da diferença entre a maior e a menor. Da germinação das repetições.
Para a média 92, a tolerância é 11%. Como a diferença do meu teste foi de 6, significa que o meu teste de germinação está dentro do limite de tolerância indicado. Então, a porcentagem de germinação desta amostra que eu fiz é de 92%. Então, só para a gente ver o que é essa tabela 18.9, né? Essa é a tabela 18.9, tá? Então, aqui, ó, a média de germinação de 99 a 2, né? E aí, a repetição de 4 por 100 sementes, tá vendo? Eu vou usar a coluna C. Por quê? É 2%, 2,5% de probabilidade. Essa aqui é para a espécie florestal. Então, como eu obtive média de 92% de germinação, qual que é a tolerância da diferença entre as duas germinações, a maior e a menor? É de 11%. Como no meu teste de germinação, a diferença está em 6, significa que o meu teste está dentro dos limites de tolerância, portanto, meu teste de germinação, as sementes naquele lote possuem 92% de germinação, ok? Então, é isso. Basicamente, é isso que a gente trabalha dentro do laboratório para testes de germinação, especificamente para rolo de papel, para culturas anuais, evidentemente. Espero que vocês tenham entendido, estou sempre à disposição para tirar dúvidas, comentários. Fiquem em paz e que Deus abençoe a todos. Um abraço, tchau, tchau.